Tá, então, vamos retomar a sessão das 14 horas do dia 13 de abril de 2021, reunião do mês de abril da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. Nós julgamos o item 20 da pauta, o item 21 ele foi retirado de pauta, nós vamos julgar agora, o item 22 também foi retirado, não, foi julgado já, o item 23 foi retirado de pauta, e nós vamos julgar o item 24, recorrente da Brasil, relator é o conselheiro Flávio, nós vamos ter um pedido de sustentação oral. Então, peço para o apoio para solicitar a entrada da patrona, doutora Carolina. Ok, presidente, irei convocá-la. Presidente, nesse caso também eu vou... Doutora Carolina, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Vou propor uma resolução, então... Item 24 da pauta, doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Por nada, doutora. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutora Carolina. Boa tarde, senhor presidente, doutores, como vão? Tudo bem. Prazer em vamos vê-los. julgar agora o item 24, recorrente da Brasil, tá? O conselheiro é o relator Flávio, e aí o relator já adiantou, doutora, que ele vai propor uma resolução de diligência, conversão do julgamento em diligência. E Perfeito. no colegiado nós temos o costume, nesses casos, em que há pedido de sustentação oral e o relator está propondo uma diligência, de ouvir a proposta do relator e, se a senhora discordar de alguma coisa, tiver alguma sugestão, a senhora pode fazer algum comentário, mas a gente dispensaria a realização da sustentação oral. Eu registraria a participação da senhora fazendo sustentação oral, mas seria nesses termos. Pode ser? Sim, doutor, pode sim. Se a proposta do relator for acatada, a recorrente também está de acordo, principalmente em razão do que foi juntado, né? Ok, tudo bem. Então, eu vou pedir para o relator ler o voto dele. Se a senhora puder desligar o microfone só por enquanto, e depois eu volto a falar. Claro. Vou começar, Flávio. Vamos lá. Trata-se de pedido de compensação transmitido pelo contribuinte Dow Brasil Nordeste Limitada, hora recorrente, através dos quais são pedidos de compensação, pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de RPJ, supostamente apurado no calendário 2003. Como se observa no despacho decisório exarado, o saldo negativo indicado pelo contribuinte era composto exclusivamente por IR-fonte, sendo que parte dele, código 1708, no valor de 7.800, foi reconhecido, sendo atestado pela fiscalização que houve oferecimento de tributação dos respectivos rendimentos. Já o outro IR-fonte, código 5273, em que pese, no despacho decisório, ter sido reconhecida a declaração em DIF dos valores pelas fontes pagadoras, não se identificou nas declarações apresentadas pelo contribuinte o oferecimento dos rendimentos à tributação, consignando-se assim que foi observado que o contribuinte não ofereceu tributação dos rendimentos suportados pelos IR-fontes declarados no ano calendário pelo Código 5273, na referida linha, e segundo o artigo 837 do RIR, estes IRs não podem ser considerados para fins de compensação. A fundamentação da fiscalização para concluir que não houve oferecimento da tributação dos rendimentos foi no sentido de que, segundo o disposto nas instruções de preenchimento da IPJ 2003, os rendimentos de swap devem ser declarados na linha 21 da ficha 6A. Contudo, da análise dessa linha e ficha na IPJ do contribuinte, verificou-se que estava zerado este campo da declaração. Assim, concluiu-se que os valores de IR-fonte, por não terem sido oferecidos à tributação dos respectivos rendimentos, não poderiam ser considerados na composição do saldo negativo invocado com o direito creditório dos pedidos de compensação. Presidente, só um segundo aqui, tá? Só porque estão me ligando, só um segundo. Ok.
Coisas do home office. Tem um início da assinatura no papelzinho que ele botou ali. Presidente, peço desculpa, hein? Então, estava me ligando insistentemente aqui da portaria do meu condomínio, enfim. Mas no final das contas não era para mim, era para minha irmã, que mora aqui mesmo. Mas tá bom. Voltando aqui. Contudo, da análise dessa linha e ficha na DPJ, verificou. Então aqui eu já li. Importante destacar neste ponto que, em que pese o despacho ter tido tratamento manual, não consta dos autos qualquer intimação endereçada ao contribuinte para esclarecer eventuais inconsistências em suas declarações. Nesse sentido, com a intimação do teor do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual defendeu a integralidade do seu direito creditório. Em síntese, pelo que se denota daquele apelo, o recorrente alegou, em um primeiro momento, que equivocou-se no preenchimento da sua DPJ, deixando claro que os rendimentos oferidos em operações de swap não foram apontados na ficha 21 na linha 21 da ficha 6A da IDPJ, o que por si só não pode ser motivo para afirmar que o valor retido de IR-fonte não é passivo de compensação. Por outro lado, o recorrente alegou que realizou, no mesmo período das operações de swap, operações de empréstimos em dólares, afirmando nesse sentido que os juros decorrentes da ponta ativa do swap se cancelam com juros passivos gerados pela operação de empréstimo, já que as operações de empréstimo foram efetuadas nas mesmas condições e taxas aplicáveis à ponta de ativa de swap. Vídeo documento 3, contrato de empréstimo e swap. O recorrente, além dos contratos de swap, acostou aos autos os informes de rendimentos, concluindo que, por não ter cumprido a formalidade de incluir na ficha 21.6A da DPJ, a requerente não tenha incluído tais rendimentos na base de cálculo do imposto de renda, ainda mais quando o sistema CIF-DIRF confirma os valores do IR-fonte informados pela requerente na ficha 43. Nesse sentido, para comprovar suas alegações, além dos documentos acostados aos autos, o recorrente requereu a realização de perícia, apresentando quesitos indicando assistentes técnicos nos termos definidos pela legislação. Ao analisar o apelo do recorrente, a TRJ de Ribeirão Preto, entretanto, indeferiu o pedido de realização de perícia e, no mérito, depois de analisar e criticar a documentação apresentada como manifestação de conformidade, entendeu por bem julgar essa como improcedente, não reconhecendo o direito creditório. O acordo proferido recebeu a seguinte emenda. Aí eu cito ele. Não concordando com o que restou decidido, o recorrente apresentou recurso voluntário, em que, em sede preliminar, alega nulidade do acordo recorrido pelo fato, em síntese, de ter indeferido a perícia requerida. No mérito, repisa os argumentos apresentados em sede de manifestação de conformidade, juntando aos autos documentação comprobatória, notadamente laudo elaborado por contadora, que, após analisar os documentos contábeis fiscais do contribuinte, conclui que a contabilização dos rendimentos vinculados às operações de swap pelo regime de competência em contas patrimoniais não teve o condão de alterar o resultado do período, pois uma despesa correlata relacionada aos juros do contrato de empréstimo também foi lançada em conta patrimonial, neutralizando o efeito que tais valores pudessem surtir no resultado, motivo pelo qual o saldo negativo apurado pela DAO é legítimo. Ato contínuo, o processo foi distribuído deste relator para julgamento. Esse é o relatório, presidente. Posso? E pode ir para o voto. Tá. Ele é tempestivo e cumpre os demais requisitos. A discussão posta no presente processo versa basicamente sobre o não reconhecimento de parte do direito creditório, saldo negativo de RPJ, indicado pelo recorrente em pedido de compensação apresentado para quitar débitos próprios. O direito creditório não reconhecido está consubstanciado em parte de IR-fonte que compunha o saldo negativo, na medida em que a fiscalização não identificou nada em PJ do contribuinte se os rendimentos não deram, os rendimentos que deram origem ao IR-fonte teriam sido levados à tributação. Nesse sentido, desde a manifestação de conformidade, o recorrente alega erro no preenchimento da DPJ, uma vez que não teria indicado aqueles rendimentos na linha 21 da ficha 6A da DPJ.
Contudo, o recorrente afirmou e reitera isso em recurso voluntário, que os rendimentos que deram origem ao IR-fonte seriam decorrentes de contrato de swap. Acho que tá errado aqui. Swap. Que foram firmados com instituições financeiras, Banco de Boston e Bradesco, atrelados a contratos de empréstimo firmados com as mesmas instituições, tendo o swap finalidade de hedge, ou seja, com o objetivo de proteger oscilações da taxa de câmbio. Nesse sentido, em pese ao equívoco no preenchimento do DPJ, o recorrente afirma que a forma em que contabilizou essas operações em nada alterou o resultado, uma vez que, em síntese, os juros decorrentes da ponta ativa do swap se cancelam com os juros passivos gerados pela operação de empréstimo, já que as operações de empréstimo foram efetuadas nas mesmas condições e taxas aplicáveis à ponta ativa de swap. O acordo proferido pela DRJ, contudo, fazendo diversas críticas acerca da forma em que a contabilidade do recorrente foi apresentada nos autos, aí aqui, presidente, eu abro um parênteses. A crítica da DRJ, basicamente, é que não tinha a folha de entrada e a folha de saída. Assim, ele não criticou a contabilidade. Ele falou, eu não consigo ver se isso aqui é a contabilidade, porque você não apresentou o termo de abertura do livro. A crítica é essa, basicamente. Tá? E nada... Deixou claro que... pelas alegações interessadas, na apuração do resultado refletido nas DPJs ano calendário 2001 e 2002, deveria ser considerado, em decorrência das operações swap, um importe de 7.370.000 na formação do resultado. Contudo, depois de afirmar que aquele valor seria inferior ao total dos rendimentos contidos nos informes de rendimentos e em DIRF, seriam de 7.870.000, a turma de julgamento constatou, em síntese, que o recorrente, com os documentos apresentados, não fez menção expressa, nem os identifica sequer para mostrar de modo a permitir sua associação a documentos de contratação da operação de swap ou de empréstimo ela vincular. Assim, sob o argumento de que o contribuinte não teria comprovado direito creditório, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente a manifestação. Nesse ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela DRJ, na medida em que, pela análise dos argumentos e das provas apresentadas pelo contribuinte, o erro no preenchimento da DPJ se mostra evidente, mas este erro, pela forma que foram contabilizados os rendimentos decorrentes dos swaps, a princípio, em nada modificou o resultado, e, por consequência, estaria comprovado que houve tributação desses rendimentos. Por outro lado, o laudo contábil de folhas tal, de forma bastante didática, e indicando os livros contábeis do contribuinte, demonstrou que a contabilização dos ganhos vinculados aos contratos de swap e das despesas de juros dos contratos de empréstimo, pelo regime de competência em contas patrimoniais, não teve o condão de operar o resultado do período. Aí eu vou falar aqui, presidente, do princípio da verdade material, e já lá na folha 6 do meu voto, como se observa, o recorrente trouxe aos autos toda a documentação contábil e fiscal, não negou o erro cometido em sua DPJ e, em especial, demonstrou a forma de contabilização dos contratos de swap e que os rendimentos dele decorrentes compuseram o resultado apurado ao final do período. Contudo, no presente caso, como mencionado alhures, a fiscalização não analisou as demonstrações contábeis do recorrente, uma vez que o despacho decisório, demonstrando que a linha 21 da ficha 6A da DPJ estava zerada, concluiu que os rendimentos decorrentes dos contratos swaps não teriam sido levados à tributação pelo contribuinte. Assim, para que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e tendo como norte o princípio da verdade material, entende-se pela necessidade de conversão do julgamento de diligência, para que a unidade de origem, de posse dos documentos acostados aos autos e outros que entendam necessários, 1. Verifique nas contas contábeis do recorrente se as operações de swap, de empréstimo e de variação cambial foram devidamente contabilizadas e se essas se anulam, como o contribuinte afirma. Verifique e confirme a composição das linhas 20, 24 e 36 da ficha 6A da DPJ de 2002 e 2003, ano calendário 2001 e 2002. Aponte se os rendimentos swap foram incluídos na base de cálculo do imposto de renda, ou seja, verifique se os rendimentos foram levados à tributação, independente do erro cometido pelo contribuinte no preenchimento do DPJ. Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre diligência, intimando o contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após esse prazo, independentemente da manifestação do requerente, os autos deverão retornar o caso para julgamento.
como voto, presidente, deixando claro o seguinte: a premissa da DRF foi que a linha estava zerada. Então, o contribuinte não foi intimado para esclarecer lá atrás, quando estava sendo analisando o direito precatório, esse ponto simplesmente foi indeferido. Então, assim, a documentação, para mim, ela está muito robusta. Existe um laudo contábil que foi anexado, muito didático, mas eu queria que a delegacia de origem criticasse esses livros contábeis, até mesmo para uma segurança nossa na hora de votar. Pela minha análise, eu acho que não vai ter dúvida com relação ao reconhecimento. Eu até pensei em dar provimento, mas como a unidade de origem não analisou isso, eu acho que é prudente e necessária essa análise. Por isso que eu estou propondo a diligência. Ok. Gustavo, você tem algum comentário? É só perguntar, Paulo, Flavinho, eu vi aqui que no volume 1 tem uma cópia parcial da DIPJ no calendário 2002. Eu estou olhando os outros volumes do recurso voluntário, mas a priori, nenhuma das duas DIPJ são juntadas ao processo. Pelo menos não na íntegra. Seria prudente pedir a fiscalização juntada dessas duas declarações, né? Até para a gente conferir. Uma observação, tá? Eu não sei se o colegiado compartilha, até porque eu não estou votando ainda, mas assim, eu acho o item C meio que uma repetição do item A. A receita não está lá, isso é fato. É perigoso colocar esse item C, a fiscalização responder assim, não está oferecida a tributação, que a linha 21 está zerada. Assim, eu tiraria o item C, ou multiplicar e falar, olha, à luz do que foi encontrado no item A, é possível confirmar que o valor compôs de fato o resultado ou não, enfim. Mas, assim, Gustavo, desculpa, mas a ressalva que eu faço ao final, independentemente do erro, ele vai ter que superar o erro no preenchimento da linha. Porque, entendeu? Enfim, mas... porque ele não compôs a base de cálculo do imposto de renda, isso é fato, ela fala isso. Porque ela foi compensada, ela não vai impactar a base de cálculo. É só para não haver uma confusão. Então, eu particularmente acho aqui, o item A é suficiente. Entendeu? É só para não dar uma confusão do fiscal virar e falar assim, não foi oferecida a tributação porque está zerado. Entendeu? Entendi. Só o ágio mataria toda a situação. Se quiser fazer com que ele incluísse, com base na resposta ao item A, elabore uma análise conclusiva sobre a tributação ou não dos rendimentos. Aí, beleza, tudo bem. Entendeu? Ok. Doutora Carolina, então o relator está propondo a realização de uma diligência. Não sei se a senhora tem alguma discordância, se manifestar. Presidente, se os senhores me permitem, apenas para complementar, inclusive, o que o doutor disse agora, está baixo? Não. Dá para ouvir? Dá para ouvir bem. Apenas para complementar, então que são 2 pontos, né? Eu até tinha preparado um PowerPoint, mas realmente eu acho que a diligência é pertinente, mas no PowerPoint que eu havia preparado, então a gente demonstra que são 2 pontos. Então, o rendimento tributável auferido em decorrência dessas 2 operações, com Bank Boston e com Bradesco, ele existe um resultado positivo, um rendimento tributável auferido, e ele é composto pelos juros ativos, pela soma dos juros ativos, dos juros passivos e da variação cambial. O ponto em que houve o lançamento único, né, em que houve em que ficou anulado, né, o resultado é na parte dos juros ativos. Contudo, ele é composto não só pelos juros ativos, mas pelos juros passivos e pela variação cambial. E o rendimento, e na linha de variação cambial, então o rendimento que foi oferido por conta do resultado positivo da variação cambial dessas operações, ele foi declarado, e é exatamente o valor referente àquela retenção que foi glosada, ele foi declarado nas linhas 32 e 35. Então, doutor relator, se for o caso da diligência ser acatada, talvez seja o caso de confirmar esses 2 pontos. Primeiro, de que, no que diz respeito aos juros ativos, de fato, os valores foram anulados, mas não teve impacto no resultado, porque as despesas que também poderiam ter sido lançadas no resultado não o foram, né? E um segundo ponto,
se, de fato, fazendo a reclassificação para a linha correta da DIPJ, como o laudo fez, de forma bem detalhada, e tirando o rendimento que foi oferido nas duas operações nos anos de 2001 e 2002, das linhas 32 e 35, e passando o lançamento para a linha 21, que seria a linha correta, como o resultado, de fato, não muda, e fica clara que a tributação do resultado tributável auferido, né, por meio da linha errada, da linha 32, mas não que não houve a tributação. Então, talvez sejam 2 pontos para confirmar na diligência, né, de que em relação aos juros ativos houve mesmo esse net, né, esse lançamento pelo líquido, ou essa anulação, por conta da especificidade do contrato de proteção, e que, em relação ao erro de linha, né, fazendo a reclassificação, que inclusive no laudo tem lá a foto de como ficaria a DIPJ se tivesse sido lançada na linha correta, de que realmente a receita de variação cambial, que é sobre, que gerou esse resultado tributável, que ela de fato foi oferecida à tributação, e ela é a receita, justamente a receita relativa ao IR-Fonte que foi glosado. Ok. Considerações. Obrigada, viu, doutores? Fala, Gustavo. Eu posso pedir um esclarecimento à patrona? Sim. É que eu não tinha localizado, mas agora eu vi aqui, viu, Flavinha, a DIPJ, pelo menos a ficha 6A, não tinha visto até então. A senhora nos informou, então, que na ficha 32, na linha 32, perdão... Variação cambial, doutor. Seria variação cambial, mas esse valor é valor líquido, já deduzido, então, as receitas dos contratos swap, é isso? Eu posso compartilhar aqui a demonstração, breve, no PowerPoint com os senhores? Para responder essa pergunta, doutor Gustavo, quer ver? Tudo bem, mas depende do presidente. É que fica demonstrado pelos números, né, que são algumas contas afetadas em decorrência desses 2 contratos de mútuo e de swap, tá? Aí você tem ali um valor de juros ativos que são esses valores que já é o líquido, que já é o net. Você tem os juros passivos e tem os lançamentos que são decorrentes da variação cambial relacionada a esses contratos, que foi o que gerou o ganho tributável, que aí, na verdade, assim, o contrato do Bank Boston, ele teve resultados contabilizados em 2001 e 2002. Tá? Em 2001, esse contrato e o do Bradesco só teve lançamentos em 2002. Tá? Todos os lançamentos relativos a esses contratos estão especificados no razão e as razões foram juntados. Em 2002, o contrato do Bank Boston gerou uma despesa de R$380 mil. Desculpe, senhor, em 2001. Em 2002, a soma dos lançamentos dos resultados dos 2 contratos gerou uma receita de 8.200.000 e alguma coisa, que eu não lembro exatamente agora de cabeça. E essa receita de 8 milhões nos 2 anos, ela é resultado da soma dos 2 anos, tá? De juros ativos de 1.200.000, que já é o net, de juros passivos de 2 milhões e de receita de variação cambial de 8 milhões. Então, a diferença entre a despesa de 380 de 2001 e o de 9 milhões, aliás, que foi a receita de variação cambial, e os 8 milhões, que foi o resultado positivo em 2002, ele dá o saldo do valor tributável desses contratos, que foram liquidados em 2002 e geraram essa retenção, que é exatamente os 7.870.000, que é o total dos rendimentos, 1.100.000 e pouco do Bank Boston e 400 e poucos mil do Bradesco. Então, o net em relação a uma das linhas que compõe o resultado. Tem, inclusive, um quadrinho no PowerPoint, se os senhores acharem pertinente. Inclusive, eu posso, enfim, fazer a sustentação oral sem prejuízo da diligência, mas tem um quadrinho que deixa claro. Eu posso, inclusive, juntar como petição no processo, se for facilitar a própria
diligência, né? Mas isso já está especificado no recurso voluntário e no laudo feito, no laudo contábil que foi juntado no recurso também. O laudo explica muito bem, Gustavo. O laudo tudo que ela colocou aí tá bem... Eu até acredito que me causa uma certa estranheza, gente, porque está se sustentando que houve um erro de preenchimento da DIPJ porque não foi lançada a receita, apenas a receita decorrente dos contratos swap, já que a respectiva receita teria sido anulada por despesas dos contratos de empréstimo, então por despesas decorrentes que seriam classificáveis como variações cambiais passivas. Estou certo ou estou errado, doutor? Porque se for isso, na DIPJ tem um valor substancial de variação cambial de 9.395.000 contra nenhuma receita proveniente também de variação ativa cambial. É que, verdade... na diligência, eu ainda acharia prudente, mais que isso, incluir também a abertura das linhas. Você já pediu aqui, pelo que eu vi aqui, Fabinho, a linha 20, 24, 36. Eu colocaria as linhas... cadê? Perdi aqui. 32? Não. Eu perdi o arquivo, cara. Estava aqui dentro. Mercado... Variado, 20? Acho que você já colocou. E a 32. 32. E a 35, né, doutor? E a 35 é junto sobre capital próprio. Nós estamos discutindo isso? Não. Justo sobre capital próprio. 36, doutora, né? Não tem. Outras tem despesas financeiras. Contabilizada na linha 35 e que no laudo ela é reclassificada para 21 também. Porque, em verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de operações de renda variável. E quando a gente fala desse ponto da anulação, a gente está falando só na ponta do swap. Então, é uma operação conjugada de mútuo, de derivativos, e é por isso que tem interferência em todas essas linhas. E ao invés a linha 35 é juros sobre capital próprio. Isso foi errado, mas algum valor, e isso está explicado no laudo, doutor. Posso simplificar? Eu acho assim, Gustavo, não sei se todos concordam, mas as linhas da ficha 6A. Aí o fiscal vai analisar. Aí sim. Aí se um limite de corpo, ele vai analisar a apuração. Aí tudo bem. Abrir as linhas da linha 6A, inclusive para verificar a veracidade das afirmações do contribuinte, no sentido de que houve erro de preenchimento. Acho isso prudente. Porque, para mim, não está fazendo muito sentido aqui a alegação de que a variação cambial passiva foi integralmente consumida e, por isso, teria anulado o resultado dos contratos swap, se o contribuinte lança só elas e não tem variação ativa e nenhum outro valor. Ou seja, se eu reconhecer aqui que ela foi anulada, eu já estou com essa variação cambial afetando o resultado da DIPJ. Ela já está baixando o resultado cambial, o resultado final da empresa. Eu vou falar que aquela receita foi tributada, mas que já foi compensada por essas perdas. Estou dando 2 vezes essa perda, entendeu? No final das contas. Então, eu acho prudente que essa linha 32 seja aberta, ela principalmente para mim. Essa linha do juros sobre capital próprio não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Então, assim, ok. Então, vamos abrir todas as linhas para ter certeza das alegações da contribuinte. Okay. Eu só acho o seguinte, e o Ricardinho pode falar melhor. Se for assim, virar e falar para a fiscalização, olha, abra as linhas da DIPJ ficha 6A, vai ter uma chadeira lá embaixo. Eu tenho minhas dúvidas se a fiscalização dessa forma vai cumprir a diligência. Por isso, talvez, a minha insistência em fazer algo mais objetivo. Para mim, o mais importante é abrir a linha 32, mas enfim. Desculpe interromper, doutor, de mais uma vez, mas no próprio laudo, a reclassificação já é feita. Então, a reclassificação para as linhas que seriam corretas. E no recurso voluntário está indicado cada um dos valores que foram realocados nas linhas da ficha 6A. Então, talvez seja o caso de só confirmar se as informações do recurso voluntário
e a reclassificação feita, né, que tem inclusive a coluna que mostra para onde os valores foram realocados conforme seria o correto pelo manual de preenchimento. Então, talvez simplesmente confirmar se a reclassificação feita de acordo com o manual está correta e confirma a tributação da receita, do resultado positivo nessas operações de renda variável, né? Ok. É uma alternativa. Pedir para confirmar o laudo. Eu acho que talvez não deve-se para manter os quesitos da forma que o Flávio colocou, apenas fazendo menção a essa mais explicitamente, né? Porque o Flávio fala como o contribuinte afirma, mas fazendo uma menção mais explícita à reclassificação feita pelo contribuinte no laudo. Se seria... Não, Paulo, como eu disse, sugestões eu sempre acato e... Eu acho que esses seus 3 quesitos, eles cobririam os 2 aspectos que a doutora colocou. A questão da compensação dos juros ativos e as outras 2 parcelas. Então, por favor, só para eu depois não me confundir. Então, o que vocês estão sugerindo aqui, Gustavo, Paulo? Assim, verifique nas contas... Quesito A, verifique nas contas contábeis do recorrente se as operações de swap, de empréstimo e de variação cambial foram devidamente contabilizadas, se essas se anulam como consta do laudo. Pelo que ela falou, essa anulação é só referente a uma parcela dos valores relativos a essas operações, que são os juros ativos. Correto, doutor? Isso mesmo, né? Perfeito, presidente. E se estas, no que tange os juros ativos, se anulam, né? Isso. Se anulam como contribuinte afirma. Verifique e confirme a composição das linhas da ficha 6A da DIPJ, eu mudei, das DIPJ de 2002 e 2003. Aí, assim, ponto aí é que eu acho que valeria a pena vincular a reclassificação efetuada pela contribuinte no laudo. À luz da reclassificação. Eu vou nos termos da reclassificação apontada no laudo contábil. Aí, cara, se me permite, presidente, como a patrona disse que essa reclassificação ela teve impacto, inclusive, em linhas que a priori não teriam nada a ver, se colocar linhas 20, 24, 36, vai limitar a atuação da fiscalização. Não, mas ele vai colocar 6A. Eu já tirei, coloquei as linhas da ficha 6A, Tá bom. Tá? E aí, assim, aí eu acho que eu vou tirar, vou tirar esse C, fica nos 2 aqui. Concorda? Acho que sim. Acho que não precisa dele. Beleza. E deverá ser elaborado inclusive. Beleza. Não tem problema nenhum. Se todos concordarem, para mim já está mudado. Então vamos lá, Ricardo. Não. Eu me incomodei com uma frase do Flávio. Para mim, da redação original dele, a mais importante era a linha C. O item C, que ele pergunta se os rendimentos, né, que em questão foram oferecidos à tributação. Você não vai manter esse questionamento? Isso fui eu que reclamei, Ricardo, porque essa pergunta já está na A. Pela DIPJ não foram oferecidos à tributação. Pela DIPJ, não. Então, se a gente vira e fala para você, aponta para mim se eles foram oferecidos à tributação. O cara não, cara, eu já falei, já está lá, não foram. Aliás, você está reconhecendo que não. Entendeu? O problema é esse. Meu medo é de dar uma confusão e aí o fiscal virar e confirmar só o que já está nos autos. Eu não vou entrar na conversa agora, na discussão. Eu apoio a diligência. Agora, para mim, o que importa é verificar se foi oferecida a tributação. Se você já chegar na conclusão que os itens podem ser destrinchados por nós aí, nesses questionamentos que vocês estão fazendo, tudo bem. Eu só acho que isso não precisava ser um quesito. Eu só acho que isso não precisava ser um quesito. Eu acho que o Flavinho poderia colocar assim, olha, com base na resposta nos quesitos acima, elabora relatório conclusivo, confirmando ou não se os rendimentos foram levados à tributação. Ok, eu não me oponho a isso. É só colocar como um quesito, fazendo verificar a partir da DIPJ, dá a entender que ele vai analisar a DIPJ de novo. E a DIPJ não tem essa receita, ela não está oferecendo tributação pela DIPJ. É só para evitar confusão, entendeu? Porque isso já foi respondido pela DGF, não está lá. Então, assim, eu não me oponho que se coloque para ele concluir pelo oferecimento da tributação, não me oponho. Só sugeri que não se colocasse isso como um quesito.
a ser respondido para ele aqui em cima, porque da forma como está aqui, aparentemente eu estou perguntando para ele para responder o que já foi respondido na unidade de origem. Entendeu? Não, aí, Gustavo, desculpa, mas até para atender o Ricardo aqui, eu coloquei assim, não como quesito, Ricardo, mas deverá ser elaborado relatório conclusivo com base nas respostas dos quesitos acima, em especial afirmando ou não se houve a tributação dos rendimentos. Aí acho que mata. Ok. Gustavo. Oi? Sim, com o relator. Tá. André? O mouse aqui atrapalhou. Com o relator, presidente. Ok, Cleuson. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, resolve os membros colegiados converter o julgamento em diligência nos termos do relatório e voto do relator. Ok, doutora? Muito obrigada, doutores. Bom trabalho. Obrigado, doutora. Bom trabalho. Tchau. Então, item 25 da pauta, recorrente Flextronics da Amazônia, relator conselheiro Cleuson. Vou começar aqui. Bom, começar, né, presidente? Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão primeira turma da RJ de Belém, que considerou parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. Em resumo, o caso se refere à não homologação de DECOMP, final 0671, transmitida para compensar o crédito de 686 mil referente a saldo negativo de RPJ, apurado para o ano calendário 2011. De acordo com o despacho decisório de folhas, o DARF utilizado para pagamento estava alocado para débito tributário regular, não restando crédito para ser compensado. A empresa apresentou manifestação de inconformidade de folhas, alegando, em síntese, que se equivocou com a transmissão da DCTF original, na qual constou o valor em questão como débito da empresa. No entanto, teria retificado a DCTF, regularizando o erro, razão pela qual a compensação deveria ser homologada. A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, sustentando, em resumo, que consultou os sistemas internos da RFB e detectou que a empresa não retificou a DCTF conforme havia alegado. Além disso, juntou nova prova contábil que justifica. Além disso, não juntou nenhuma prova contábil que justificasse o alegado indébito. Olha as tais. No recurso voluntário, a empresa, mediante explicações muito confusas, alega, resumidamente, que informou na DIPJ um débito de IRPJ de 570.688 e que pagou 686.114. Acrescenta que tentou retificar a DCTF para, abre aspas, excluir o pagamento da DCTF, tendo em vista que o pagamento foi feito indevido, pois a empresa apresentou prejuízo fiscal na operação, fecha aspas. Ocorre que não conseguiu ultimar a retificação, abre aspas, em razão de ter decorrido 5 anos após o primeiro dia do exercício de 2011, fecha aspas. Em seguida, argue preliminar de nulidade do despacho decisório, argumentando que tal ato não foi fundamentado corretamente e que a contribuinte não foi intimada antes de sua expedição para exercer o seu direito de defesa, o que, portanto, configuraria a violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Faz extensas digressões sobre o direito à restituição do indébito, a retificação da DCTF e sobre a verdade material. Finaliza pleiteando a total, abre aspas, improcedência da ação fiscal e a homologação integral do PERDECOMP 0671. Com a peça recursal, junta PERDECOMP, DCTF retificador e DIPJ. E esse é o relatório, presidente. Ok, pode ir para voto. Muito bem. O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser admitido. Item 1 preliminar. A recorrente suscitou o preliminar de nulidade do despacho decisório
alegando violação à ampla defesa, pois não teria sido intimada para se defender antes da expedição do despacho decisório. A compensação é procedimento administrativo que pode comportar duas fases. A primeira é necessariamente não contenciosa, porquanto cabe ao contribuinte tomar a iniciativa do procedimento e aguardar a manifestação da fazenda. Lei 9430, artigo 74. Este tipo de procedimento tem classificado como procedimento voluntário, diferente dos procedimentos em que compete ao fisco iniciá-lo por determinação legal, como é o caso do lançamento de ofício, que chamamos de procedimentos obrigatórios ou vinculados. Voltando-se ao tema da compensação, o procedimento que inicia voluntário pode convolar-se em contencioso, se o contribuinte refutar a não homologação da compensação, como prevê o parágrafo 9º do artigo 74 da Lei 9430 de 96. Assim é que, na compensação, tem-se dois tipos de procedimento. O primeiro, de iniciativa da parte e sem controvérsia. O segundo, ao contrário, pressupõe o dissenso, cabendo à parte que tomar a iniciativa da controvérsia comprovar as alegações que dão sustentação ao seu direito. Sobre o tema, já tivemos oportunidade de discorrer em obra publicada. E aqui eu faço uma consideração a respeito do assunto. Não precisa ler, né, presidente? Bom, no caso dos autos, a recorrente sustenta que o despacho decisório é nulo porque não teria sido assegurada ampla defesa antes da sua expedição. Entendemos que não deve prevalecer o argumento da recorrente, pois a fase própria para o exercício do seu amplo direito de defesa inicia após a notificação do despacho decisório que não homologar a compensação. Até o despacho decisório tem a fase procedimental que começa com a transmissão do PERDECOMP, podendo a autoridade tributária, se necessário, coletar informações complementares para a formação do seu convencimento antes de proferir o despacho. Isso, entretanto, ocorre no âmbito do princípio processual tributário da cientificação, decorrente da bilateralidade de comunicação. Sobre o assunto, também tivemos oportunidade de analisar na obra referida acima. E aqui eu faço considerações sobre o princípio da cientificação e da bilateralidade de comunicação. Assim, afasta a arguição preliminar de nulidade do despacho decisório por violação à ampla defesa, porquanto, antes da expedição do mencionado ato, não é assegurado à parte o direito de se defender amplamente. Esse direito, no processo de compensação, é garantido, logicamente, após a expedição do despacho, pois, neste caso, a Fazenda praticou o ato que, na visão do contribuinte, viola a sua esfera de direitos. Então, estou afastando aqui a preliminar, presidente, por entender que na fase procedimental não está assegurada a ampla defesa e o contribuinte, portanto, exerce o seu direito de defesa depois da emissão do despacho decisório. Ok. Alguma discordância? Não, pode prosseguir. Quanto ao mérito, em síntese, a controvérsia gira em torno da não homologação de compensação referente a saldo negativo de RPJ, que a empresa alega ser titular e o despacho decisório não reconheceu crédito algum, pois o DARF relativo ao recolhimento do imposto estaria alocado para débito regular da empresa. A recorrente se defende com a alegação de que houve um erro material. O débito confessado em DCTF, na verdade, não era débito, mas crédito, pois resultante de saldo negativo do IRPJ. Acrescenta que recolheu o valor correspondente e que este seria indevido. Para dirimir a controvérsia, a recorrente deveria comprovar a origem do mencionado saldo negativo e, portanto, o respectivo indébito. No entanto, a empresa se limita a alegar que, no mês de outubro, o seu resultado teria sido negativo. No entanto, pagou a estimativa de IRPJ no valor de R$ 686.114. O despacho decisório, provavelmente cruzando as informações da contribuinte prestadas na DCTF, DIPJ e PERDECOMP, não encontrou o mencionado crédito. Muito pelo contrário, considerando que a DCTF confessou o débito em questão, o DARF estaria alocado para pagamento deste débito. Para dirimir a controvérsia, antes da expedição do despacho decisório, cabia à empresa retificar a DCTF e, se ainda assim o crédito não fosse reconhecido e a compensação não homologada,
teria que comprovar, na fase contenciosa do processo, a origem do crédito por meio de escrituração contábil. Por outro lado, a DRJ afirma que a DCTF retificadora, encaminhada pela empresa, não alterou os valores e nem a sua natureza, permanecendo o montante de R$ 686.114 como IRPJ devido. No ponto, esclareceu a decisão recorrida. Verificando o quanto declarado pelo contribuinte a título de estimativa de IRPJ para o referido período, vimos que ele confessou ser devedor do débito de R$ 686.114, tanto na DCTF original quanto na DCTF retificadora. A recorrente, por sua vez, confessa que não conseguiu efetivar tal retificação porque o sistema não permitiu, pois teria escoado o prazo de 5 anos para tal alteração. Entretanto, as folhas 335 consta a DCTF retificadora entregue em 3 de 2 de 2012, confessando um débito de RPJ no valor de 686 mil, o que corresponde com o informado pela DRJ. Ainda que se ultrapassasse o requisito formal da retificação da DCTF, em homenagem ao princípio probatório da verdade material, o fato é que a recorrente não apresenta nenhuma prova contábil que justifique o falado em débito. A anexação da DCTF, DIPJ e PERDECOM não permitem investigar se o resultado para o período foi negativo, pois se trata de informações unilaterais da empresa, que precisam ser adequadamente justificadas, na medida em que confessou o tributo devido. Note-se que a recorrente foi alertada pela decisão recorrida sobre essa necessidade de comprovar o alegado indébito. No ponto, veja-se, abre aspas, com a manifestação de inconformidade, o contribuinte não demonstra, com documentos e livros fiscais e contábeis, o alegado erro cometido, fecha aspas. Apesar disso, não anexou com recurso voluntário nenhuma prova contábil, razão pela qual não há como acolher os seus argumentos. Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasta a preliminar suscitada e, no mérito, voto em negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida integralmente. Então, eu, francamente, entendi que ele não consegue provar isso aqui. Ok. Mas, como ouvir os colegas para... Gustavo pediu para falar. Presidente, só para fazer uma observação para o Cleuso, cara, na verdade, nós não estamos tratando de saldo negativo, né? O pedido a PERDECOM é pagamento a maior estimativa de outubro. E a empresa optante pelo lucro real anual. Então, você não poderia nem alegar que, não, a estimativa é saldo negativo trimestral. Não, não é. Mas essa é dela, né? Não, sim, mas o pedido é em débito. E materialmente é impossível ser saldo negativo, não tem outro jeito. Não tem nem como convolar. Porque poderia até cogitar de convolar em saldo negativo, mas não tem jeito, isso é outubro. Tá? Então, assim, ela não está tratando aqui de saldo negativo, ela pediu de fato. Ela pode ter usado errado, no sentido, não, eu apurei valor negativo no período via balanceio de suspensão. Ok, aí são outros 500. Mas o indébito ainda é de estimativa mensal. E outra coisa, da IPJ dela, tá consignado que em outubro ela apurou débito a pagar de 500 mil. Então, assim, pior, não tem discussão nenhuma aqui. Mas você está falando em saldo negativo por quê, Gustavo? Porque o Cleuso está usando saldo negativo aqui no relatório e aqui embaixo. Mas ela fala isso, né? Nas peças dela. Não, só toma cuidado, porque até no relatório você diz que trata-se de pedido de saldo negativo. Não é saldo negativo. Mas eu também entendo que não é. Eu acho que aqui é pagamento indevido, mas ela faz essa afirmação, né? Não, tudo bem, Cleuso. O problema é que ela aqui, transmite no relatório. Homologação de conta transmitida para compensar crédito tal, referente a saldo negativo de RBJ. Fui eu que coloquei aí, aqueles recorte e cola que acabou passando. Você tem razão, está aqui no meu relatório. Beleza. Mas só toma cuidado, porque ela alega saldo negativo, talvez de forma técnica, mas não é saldo negativo, ainda não é. Eu estou até excluindo aqui, ó, pagamento. Só para registrar que eu também tive essa preocupação antes eu ia falar sobre isso. Mas eu cheguei a checar a manifestação de conformidade e não vi ela falar em saldo negativo também ali. Espera aí, Ricardo, eu vou dar uma olhada aqui. Já consertei aqui, que eu coloquei, aproveitei de outro voto e realmente não é saldo negativo.
É porque ficou esquisito, porque o despacho decisório falou, o DARF está alocado. Uai, DARF alocado em saldo negativo, eu nunca ouvi. Mas é só, eu acho, a questão protocolar, tá? Eu acho que realmente não tem nem que discutir aqui, mas é só para tomar esse cuidado. Nos 2 primeiros parágrafos do mérito, você fala de novo, Cláudio. Você dá uma olhada aí. Realmente. É pagamento indevido, né, Cláudio? Verdade. Eu estou alterando aqui. Ok. Alguém discorda aí do relator está propondo negar provimento, está negando provimento ao recurso? Todos com o relator? Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relator e voto do relator. Presidente, eu vou... Pois não, desculpa. Um minutinho só aqui, tá? Tá. Eu vou... Você é o relator. Como é que ficou o resultado? Então, por unanimidade, né? Isso, unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Aí o item 26 foi retirado de pauta e nós vamos para o item 27, recorrente Viação São José, e o relator é o Ricardo Marozzi. Ô Paulo, Oi. esses processos da Fabiana que foram retirados de pauta, Eles vão voltar todos na próxima sessão. Né? Eles voltam, né? Na próxima reunião. Então, vai apertar, né? Eu acho que não houve nenhum caso que o contribuinte pediu também, né? Eu acho que todos, eu vou até olhar, mas eu acho que todos saíram só pela minha solicitação mesmo, né? Quando ela informou... Você já pediu, né? Eu já pedi. Eu também não, se você quiser alguma ajuda, mas eu não bati isso aqui não, eu tô pegando pela pauta do Otário. Estaria junto aí, é só dar uma olhada. Tanto que quando tá PGFN e contribuinte, aparece os dois, isso, né? Exato. Então, provavelmente, nós teremos mais um dia de sessão, né, no próximo mês. É possível. Não, Andréia, calma. Não, mas assim, agora, não sei se para vocês, está distribuindo os processos com maior número de horas, então vai acabar o número de processos vai dar uma diminuída, né? Mas para mim, os meus são mais complicados, aí eu relato mais devagar, aí vocês têm que ter paciência. A gente sempre tem paciência com você. Ricardo, nós vamos fazer o item 27, Viação São José, né, da sua relatoria. Espera só o Gustavo voltar aí. Pronto, pode ir. Beleza. Não sei se o Flávio saiu agora. Não. Tranquilo. É só atrás da cortina. Só para acender a luz. Só atrás da cortina. Bom, item 27, Viação São José. É uma compensação de crédito de pagamentos indevidos ou a maior, supostamente efetuados em DARF, sob o Código de Retenção 2511. Declaração de compensação foi protocolizada em 26 de abril de 2005, com créditos nos valores aí de R$ 132, R$ 147, R$ 161 e R$ 10 aproximadamente, decorrentes de recolhimento efetuados entre 5 de janeiro de 93 e 31 de maio de 93, não constando ter juntado aos autos qualquer DARF. O despacho decisório não homologou a compensação, tendo em vista que já teria transcorrido o prazo limite para pleitear a restituição da compensação. Manifestação de inconformidade alega, em síntese, que os dados para apuração do crédito a compensar tiveram que ser requeridos através de habeas data, protocolada e concedido por decisão de 10 de 12 de 2003, afirmando que até lá seria impossível solicitar a recuperação do crédito na medida em que os valores necessários para tanto não eram disponibilizados pela autoridade lançadora. Assim, existindo relação conflituosa, o prazo só passaria a ocorrer a partir da data em que a questão foi solucionada e não a partir do pagamento. Assim, o termo inicial para o cálculo do prazo de decadência seria dezembro de 2003. O RJ não concordou e, inconformada, a interessada apresentou o recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas em sua manifestação de inconformidade. Que novidade transcreve a emenda do acordo
esse aí, 108.05791, proferido em 13 de julho de 99, que entendeu ser possível o deslocamento do termo de início do prazo de 5 anos quando o indébito se exterioriza no contexto de solução jurídica conflituosa para a data da decisão definitiva. Primeiramente, a terceira sessão de julgamentos declinou competência para a segunda e, que, por sua vez, declinou para esta primeira sessão. É o relatório, presidente? Posso seguir, né? Pode, pronto. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A unidade de origem e a instância ACO não homologaram a compensação porque verificaram que o prazo de 5 anos para a repetição do indébito previsto no artigo 168 do CTN havia sido extrapolado. Com efeito, como os supostos pagamentos teriam ocorrido de janeiro a maio de 93 e o protocolo do pedido se deu em 26 de abril de 2005, mesmo que se invocasse a majoração do prazo para 10 anos, na esteira da jurisprudência estabelecida pela súmula CARF 91, seu decurso foi definitivamente ultrapassado. A recorrente pede que se aplique o impedimento manifestado no acordo, aquele mesmo, né, de julho de 99, para deslocar o termo de início daquele prazo, porque os dados para apuração do crédito a compensar tiveram que ser requeridos através de habeas data, concedido em 10 de 12 de 2003. Deixa-se a propósito a emenda daquele acordo. Bom, querem que eu leia? Acho que não precisa, né? Porque aqui eu já digo, como se vê, tal entendimento concorda com o deslocamento do referido termo de início quando o indébito se exterioriza no contexto de solução jurídica conflituosa. Porém, como se verifica no bojo do voto condutor daquele julgado, isto se dá em consonância com o que dispõe o inciso 2 do artigo 168, combinado com o inciso 3 do 165, ambos do CTN, ou seja, nas hipóteses de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. E o admite também, por similitude, nos casos de impertinência da exação tributária anteriormente exigida. E eu vou ler aqui esse trecho. Aqui está coerente a regra que fixa o prazo de decadência para pleitear a restituição ou compensação, só a partir da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passada em julgado, a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou decidido a rescisão condenatória. Pela estreita similitude, o mesmo tratamento deve ser dispensado aos casos de soluções jurídicas ordenadas com eficácia erga omnes, como acontece na hipótese de edição de resolução do Senado Federal para expurgar do sistema norma declarada inconstitucional ou na situação em que é editada a medida provisória ou mesmo ato administrativo para reconhecer a impertinência de exação tributária anteriormente exigida. Volto ao meu voto. Portanto, não há relação com a ação de habeas data para obtenção de dados que alegadamente permitiram a apuração do crédito pleiteado. Cumpre esclarecer que a competência foi declinada para esta primeira sessão de julgamentos porque o relator do acordo 2201/1463 observou que o Código de Arrecadação 25.1 refere-se a imposto sobre lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, não sujeitas a adicional, apurado com base em estimativa, conforme consta do ato declaratório 27 de 22 de dezembro de 92 do Coordenador-Geral do Sistema de Arrecadação da Receita Federal, publicado em Diário Oficial, 23 de dezembro de 92. Assim, poder-se-ia até cogitar de o crédito reivindicado advir da impertinência de alguns aspectos daquela exação conforme manifestas decisões do STF. Isto deslocaria o termo de início do prazo para a data dessas manifestações. Nada obstante, como relatado, é interessado nos autos qualquer cópia dos DARFs que amparam os pagamentos indevidos. Na verdade, não juntou qualquer outro elemento que possa atestar a natureza ou fidedignidade do crédito pleiteado. Não se pode, assim, dar guarida à manifestação, à pretensão recursal. Então, eu oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O relator está negando o provimento. Gustavo. Relator, presidente. André. O relator, presidente. Flávio. Relator. Cleucio. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Tá. Ricardo, só uma dúvida. Nesse último parágrafo que você fala isto, deslocaria o termo de início do prazo para as datas dessas manifestações. Porque tem a decisão que, mesmo no caso de declaração de inconstitucionalidade, mas se contaria a partir da data do pagamento, né? Está fechado, então.
Eu não entrei exatamente no mérito, mas seguindo a jurisprudência que ele sugeriu aí, esse seria o entendimento. Sim, aí, havendo uma resolução do Senado, a gente teria que ver essa data e poderia se contar o prazo a partir daí. Mas ele não trouxe nenhum elemento que pudesse nos dar aqui segurança de que se trata do tema e que a gente teria que efetivamente fazer esse tipo de averiguação. Muito bem. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, os termos do relatório e voto do relator. Nós temos 2 últimos processos, que são meus, são simples. Dá para a gente fazer antes de encerrar? Okay. A gente não interrompe. Então, item 28, recorrente cooperativa paranaense, item 29 também da mesma recorrente. Eu acho que são, se eu não me engano, são processos idênticos, só muda o ano calendário. Primeiro item 28. Vamos lá. Então, recurso voluntário, decisão da DRJ que julgou parcialmente procedente à impugnação apresentada pela recorrente. O presente processo se originou do procedimento fiscal que resultou na lavratura de auto de infração para exigência de IRRF em relação a janeiro a novembro de 2013. Conforme descrição contida no próprio auto de infração e demonstrativo de folhas, o lançamento decorre de divergência entre os valores recolhidos e ou confessados em DCTF e aqueles retidos pela autuada conforme informações constantes de DIF, como a seguir discriminados. Cientificado o lançamento, a recorrente apresentou a impugnação, no qual defende a consideração de recolhimentos complementares, supostamente realizados em relação aos períodos de agosto, setembro e outubro, defende a consideração de valores destacados e retidos em relação a notas fiscais de sua emissão, alega a apresentação de DCTF retificadoras, apresentadas em 2014 em relação aos meses de agosto, setembro e outubro, com a inclusão dos pagamentos acima mencionados, alega a apresentação de DIF retificadora, com alteração do montante retido, sustenta em decorrência do que é alegado acima a redução do montante devido relacionado com o lançamento de ofício. Decisão de primeira instância, acatou-se o aproveitamento dos pagamentos complementares efetuados em relação aos meses de agosto, setembro e outubro, para reduzir os débitos constituídos quanto a tais períodos, exonerando-se inclusive a multa de ofício relacionada com os valores pagos. Ressalvou-se, ademais, a inadmissibilidade de declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal produzirem efeitos quanto ao lançamento. Quanto à compensação dos IRRF retidos em relação às notas fiscais de sua emissão, com os valores devidos à condição de fonte pagadora, a decisão recorrida apontou que, apesar de possível, deveria ter sido formalizada pela recorrente por meio da apresentação de DECOMP, conforme exigências da legislação tributária. E aí eu trago a ementa do acordo. Pois a ciência, a recorrente reitera que a defesa do aproveitamento do IRRF retido sobre as notas fiscais de sua emissão, conforme permitido pelo artigo 48 da Instituição Normativa 1300. E aí o processo tinha ido para o conselheiro Abel, ante a dispensa dele foi redistribuído para a minha relatoria. É o relatório. Em relação à admissibilidade do recurso voluntário, o recurso preenche todos os requisitos, tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade. Eu faço só aquela ressalva que o recurso foi por via postal, sobre a forma de contagem do prazo a partir da postagem pelo contribuinte. No mérito, os valores que a recorrente pretende que sejam deduzidos dos débitos constituídos no lançamento de ofício se referem a IRRF incidentes sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, em decorrência de serviços pessoais que lhe forem prestados por associados destas. A referida tributação em forma de aproveitamento está disciplinada no artigo 652 do Decreto 3.099. Como se observa no parágrafo 1º do dispositivo acima, a forma preferencial de aproveitamento dos valores retidos é por meio da compensação pelas cooperativas, com o imposto a ser retido por ocasião dos pagamentos que estas efetuarem a seus associados. Apenas na impossibilidade de tal compensação, abre-se a possibilidade de outras formas de aproveitamento, como previsto no parágrafo 2º. Ou seja, a princípio a recorrente poderia sim ter se valido dos valores retidos sobre as notas fiscais de sua emissão, que correspondessem à situação acima tratada,
para compensar o IRRF a recolher sobre os pagamentos por ela efetuados na condição de fonte pagadora aos seus associados. Como, inclusive, a recorrente transcreve no seu recurso voluntário, no ano calendário de 2013, período objeto de lançamento de ofício tratado nos presentes autos, a referida compensação era regulamentada pela Instrução Normativa RFB 1300 de 2012, da qual se invoca os seguintes dispositivos. Motivo do não aproveitamento dos referidos valores para deduzir os créditos tributários constituídos de ofício deriva exatamente do descumprimento do contido no parágrafo 2º do artigo 48, transcrito pela própria recorrente. Ou seja, a compensação, embora possível, deveria ter sido realizada pela recorrente por meio da apresentação de DECOMP. E aí eu falo da questão da modificação da forma de compensação a partir da edição da medida provisória 66 e digo que não existem exceções no artigo 74 nem nas instituições normativas. O fato de a recorrente, aparentemente, com base nas notas fiscais apresentadas nos autos, poder realizar a compensação do IRRF retido, não obriga a autoridade fiscal ou o julgador administrativo a realizá-la. Era uma faculdade da recorrente que deveria ter sido exercitada nos moldes determinados pela legislação. De outra parte, inclusive, não efetuada a compensação, os referidos valores poderiam ser objeto de restituição, como expresso no parágrafo 2º do artigo 652 do Decreto 3.000. Não há reparos, portanto, à decisão recorrida. Tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Acho que o Cleucio caiu. Guardar um pouco para ver se ele volta. Está me ouvindo? Ah, se está ouvindo é porque a gente não está lhe vendo, então. Tranquilo. Mas você conseguiu acompanhar o voto? Sim. Tá, então Sim, perfeitamente. a gente encerra e você tenta voltar depois. Algum esclarecimento ou não? Ricardo. Acompanhe. Gustavo. Acompanhe, presidente. Andréa. Com o relator, presidente. Flávio. Correto. Cleucio. Acompanhe também, presidente. Então, por unanimidade de votos, ocorre nos membros do colegiado em negar provimento nos termos do relatório e votos do relator. E aí o item 29, eu vou só confirmar aqui, mas eu acredito que seja exatamente igual, só que em relação ao ano de 2014. Só confirmar se tem alguma divergência. Também o lançamento, também DCTF, DIF. Tem só alguns argumentos diferentes aqui. Eu vou só passar rapidamente aqui. Então, a mesma coisa, mesma situação, tá? Lançamento de ofício, de fonte, diferença de DCTF e DIF. E aí, no recurso voluntário, a recorrente apresentou impugnação, na qual define a inaplicabilidade de diversos dispositivos legais invocados na auto-infração, por se referirem a pessoas jurídicas dedicadas a atividades distintas da cooperativa de serviços médicos. Aqui tem uma particularidade só dos argumentos. E o acerto da compensação das diferenças apontadas no lançamento de ofício, com valores destacados e retidos a título de IRRF, em relação a notas fiscais de sua emissão, com base no artigo 48 da Instrução Normativa RFB 1300. Então, aqui, desde o começo, ele já levou para o enfoque das cooperativas. Decisão em primeira instância, apontou-se em primeiro lugar que todos os dispositivos invocados no lançamento se relacionam ao IRRF, que é o tributo objeto da auto-infração. Quanto à compensação do IRRF retido em relação às notas fiscais de sua emissão, com os valores devidos na condição de fonte pagadora, a decisão recorrida apontou que as referidas retenções não teriam sido comprovadas durante o procedimento fiscal e que a compensação desejada deveria ter sido formalizada pela recorrente por meio da apresentação de DECOMP. Então, está aí a decisão da RJ, pois a ciência foi apresentada em recurso voluntário, no qual se reitera o teor da impugnação e reputa-se equivocado o fundamento da decisão recorrida, pois as compensações foram detalhadas na relação de tributos retidos, abre aspas e fecha aspas. Aí. O processo foi distribuído ao relator. Que também é tempestivo, o recurso, preenche os demais requisitos da admissibilidade, então tome conhecimento.
Dos dispositivos legais invocados na autuação. Desde a impugnação, a recorrente se insurge pelo fato de que no lançamento de ofício teriam sido invocados dispositivos legais que tratam de pessoas jurídicas que desempenham atividades econômicas de natureza diversa da sua finalidade. O quadramento legal constante da auto-infração é o seguinte, e eu transcrevo. Os referidos dispositivos legais são inseridos de forma automática pelo programa informatizado utilizado na elaboração dos autos de infração, em decorrência da infração apontada pela autoridade fiscal, de modo a abranger as situações a ela relacionadas. Assim, embora efetivamente os artigos 9º e 10º da Lei 7713 tratem de retenções concernantes a atividades econômicas específicas, o artigo 7º da mesma norma trata da retenção de IRF incidente sobre rendimentos diversos do trabalho assalariado, tais quais aqueles efetuados pela recorrente aos seus associados, cuja ausência de recolhimento ensejou a autuação. O fato de a recorrente ser uma cooperativa de serviços médicos não altera a base legal aplicável às retenções sobre os pagamentos por ela efetuados, mas apenas àqueles por ela recebidos, cuja base legal se desloca para o artigo 64 da Lei 8981 de 1995. Não há qualquer vício no lançamento, portanto, de modo que deve ser rejeitada tal alegação. Tá? Então, ela se insurge porque esses artigos 9º e 10º tratavam da questão de transportes, mineração, algumas atividades bem específicas. Alguma divergência? Okay. Então, da compensação do valor retido nos pagamentos retidos pelo autuado. A recorrente sustenta que os valores constituídos no lançamento de ofício foram compensados. A incidência em questão, bem como a forma de aproveitamento, está disciplinada no artigo 652 do RI, no RI 99. Como se observa do parágrafo 1º, a forma preferencial de aproveitamento é por meio de compensação pela cooperativa, a mesma coisa que eu já li no voto anterior, só se ele não pudesse compensar e podia aproveitar de outra forma. A princípio, ela poderia ter se valido das notas para compensar. E aí eu repito o mesmo voto do item 28, né, que ela podia ter se valido, mas precisava ter feito uma decomp e ela não fez. Tá? Eu trago a disciplina a partir da medida provisória 66 e concluo da mesma forma que o item 28, entendendo que não há reparos à decisão recorrida. Ela errou, né, Paulo? Desculpa, mas ela errou no procedimento, digamos assim, né? Então, por todo exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma divergência? Não. Ok, então, novamente, acordam os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Item 30 foi retirado de pauta, item 31 também foi retirado de pauta, e o item 32. O 30 e o 31 a pedido do patrono e o 32 a pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E com isso nós encerramos a pauta da sessão das 14 horas do dia 13 de abril. Eu vou pedir para o Isaías encerrar a gravação.